Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio Eu sou o Adolfo. e esse é mais um bate-papo informal com vida com o espiritualista Adolfo Marques dos Santos, sendo que dessa vez nós vamos falar do tema transição planetária sem culpa e sem medo. E aí, Adolfo, está tudo bem com você? Tudo bom, Oh, Adolfo? o título é muito pomposo. Sem culpa é uma maravilha. É isso E mesmo. sem medo, né? Enfrentarmos o apocalipse com aquele semblante lindo, maravilhoso. É isso Isso, aí. Vamos tentar explicar, né? Por que que é sem medo. isso. Mas antes de nós começarmos, né, vamos pedir para o pessoal que vai nos assistir que não esqueçam de visitar o nosso canal, É, de dar o seu like, deixar seu comentário. de repassar os nossos vídeos para os amigos, né? E nos ajudar na campanha dos 400. Adolfo, ainda estamos na campanha dos 400 inscritos. Olha lá, o ano está acabando, né? Vamos botar isso até 2050, que eu acho que a gente chega lá. Até o apocalipse. 2050 eu estarei lá, encarnadinho. É, com Uhum, certeza. Estaremos. ok. Então vamos ao nosso tema, né? É isso aí. Então, você quer começar aí? Tá. Ô, Adolfo, como a gente fala de transição planetária, né? As pessoas têm uma vaga ideia a respeito disso. Salvo engano, dentro da nossa tradição judaico-cristã, uma das primeiras referências que nós temos de transição seria o dilúvio. Eu não sei se você concorda com essa posição, mas seria o dilúvio e, consequentemente, a Arca de Noé. Mas a nossa pergunta é a seguinte: existem registros anteriores sobre a transição planetária? Ela é um fato específico da Terra? Ela acontece em todos os mundos? O que você poderia nos dizer? Onde é que surgiu essa ideia de transição, de mudanças de eixo e coisas parecidas? Nós temos que deduzir, porque o universo é muito grande. Então, o Ramatiz fala, quando a Terra foi programada, foi criada, ela foi criada para passar por 7 transições planetárias. O que é que a gente admite? Cada transição leva 25.920 anos terrenos. Então, já tivemos aí mais de 100 mil anos nessas 4 primeiras transições. Mas que a Terra já existe há mais de 2 bilhões de anos. Acontece que os acontecimentos vêm em função da velhice, da idade do próprio corpo celeste. Então, há mais ou menos uns 100 e poucos mil anos, a Terra já passou a ter condições de sofrendo essas transições. Então, diz a Matiz que ela foi programada para 7. Então, ainda teremos mais, nos próximos 52 mil anos, mais 2 transições. Isso quer dizer que daqui a 50 mil anos, nós vamos ter aí a matéria radioativa, vai se desintegrando, desintegrando, chegaremos a um determinado momento em que a Terra vai ficar em equilíbrio. Naturalmente, mais velha, mais desgastada, mais radioativa, nós vamos perdendo massa, e isso até ela cumprir a sua tarefa na condição de corpo celeste para nos abrigar. Então, faz parte de um programa. Agora, se isso é real para a Terra, tem que ser uma constante universal, porque Deus é a perfeição absoluta. Ele não vai criar, né? Os seus prepostos não vão criar corpos de maneira aleatória. Está todo mundo obedecendo a um planejamento sideral. Então, por isso que a gente deduz que é uma constante do universo. E se assim não fosse, a Terra ou qualquer outro mundo ficaria sem vitalidade. Porque você vê só, quando a gente olha assim um caos, dá a impressão, né? Vamos pegar aqui o lago. O lago, aquela água parada, aquela água que vai ficando sem vida. Aí aparece a tempestade, regurgita lá do interior, das profundezas do lago, o humus, que vai revitalizar, vai trazer vida, vai trazer. Então, essas alterações do eixo da Terra, essas mudanças, fazem parte para manter a vitalidade do planeta. Entendi. Uma segunda pergunta, Adolfo, mas nós temos registros anteriores a esse evento de Noé sobre algum processo resultante de transição planetária? Porque, no caso, a gente já ouviu falar muito sobre os capelinos, e eles também teriam sido oriundos de uma possível transição. Isso é uma fato, é verdade? Então, essa transição dos capelinos
Diz Ramatiz, a capela é uma lua e não um planeta. Diz Ramatiz no livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Então, aquela lua passou por transição. Ou seja, determinados espíritos, todos nós temos um tempo. E dentro desse tempo, aí, no calendário sideral, se nós não nos graduarmos àquela realidade, àquela frequência, nós seremos levados para outros mundos, alocados em outros pontos do universo. Não é por maldade do Pai, não é para levar ninguém ao sofrimento, é para despertar o sentido sagrado da existência, o sentido sagrado da criação. Então, é por isso que nós passamos por essas transições, sem esquecermos da revitalização do corpo planetário. Por exemplo, na agricultura, quando nós temos ali plantando, chega uma hora que a gente tira para descansar a terra, remexer a terra, adubar a terra, fazer aquela coisa toda, porque as energias do cosmos, em especial do nosso irmão aqui mais próximo, o Sol, vai revitalizando a terra. É a mesma coisa que acontece conosco. Então, há necessidade. Se plantarmos eternamente naquela mesma terra, daqui a pouco ela não vai dar. Então, se a terra ficasse eternamente na mesma posição, ia ficar difícil para manter a vida de todas as realidades de vida, né? No vegetal, no mineral, no animal e em todos nós, seres humanos. Então, a gente pode dizer que é um processo de exaustão, né, que precisa ser revitalizado. Precisa ser revitalizado. Isso é um processo natural. Por isso que nós ficamos assim, à vontade para dizer que é uma constante universal. Tem que acontecer em todos os lugares, porque o Criador, o legislador é único, Deus. Os seus propósitos seguem a legislação divina criada por Deus. Isso que você acabou de falar é até, eu acho que uma complementação de um trechinho aqui que eu ia perguntar a você e pedir para que você falasse um pouquinho mais. Porque no livro da Transição Planetária do Divaldo, né, que é pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele diz que as causas, né, e as razões dos desequilíbrios se dão no planeta ensejando as tragédias coletivas e que é necessário que tudo se destrua para que se possa renovar, né? E, portanto, essa destruição, né, que a gente tanto fala, né, é somente produzida para transformar, né, essa transformação molecular da matéria, mas não atingindo o espírito que é imortal. Então, esse trecho tem a ver com isso que você estava falando, não é, Adolfo? É necessário essa transformação. Olha o exemplo, olhando aquela água parada no lago, a gente vai dizer, poxa vida, aquilo ali está ficando podre, está ficando isso. Surge a tempestade, remove o humus, olha quanta vitalidade, quantas maravilhas. Né? Então, assim é também o nosso espírito. É porque nós ainda não compreendemos a sacralidade da dor. Porque tem espíritos que, com todo o conhecimento intelectivo, com todas as possibilidades de mudança, entraram em frequências mentais superiores, mas a recalcitrância não deixa. Então, surge a dor. Aí diz o Pietro Baldi em A Grande Síntese, é a maior alavanca, é a força que mais acelera o processo íntimo para nós buscarmos Deus e nos tornarmos filhos pródigos. Quando a gente chega no auge da nossa dificuldade, a gente agora tem que voltar para o meu Pai. Então, tudo isso que vai acontecer, né, tem dois propósitos: o da matéria, né, da transformação da matéria propriamente dita, e também o espírito através, né, dessa dor, que no caso são essas, né, essas comoções todas que nós vamos ver, né, no Então, planeta. isso é então, é importante, pegando a palavra da Joana de Ângeles. Tem dores que são dores kármicas, fazem parte do nosso processo evolutivo, mas tem dores que são para a elevação da nossa frequência. Né? O mais ateu dos espíritos, na hora da dor, se ele não verbalizar, ele vai pensar: Senhor, dá um alentozinho para mim que eu preciso continuar. E como nós somos imortais, é uma questão de tempo. Se eu não conseguir agora, daqui a pouquinho, no calendário sideral, isso é um segundo. Nós vamos buscar conscientemente o nosso Criador. E buscar o Criador nos céus, isso não procede, isso é coisa de religião. Nós vamos trazer ao consciente
aquilo que nós temos inconscientemente, que é o nosso Deus interior. Somos partes não apartadas dele. E esse é o trabalho que todos nós temos que realizar. Uhum. Então, Adolfo, diz para a gente, nós, quer dizer, observamos, né, que esse assunto da transição planetária, né, ele se encontra explicitado nos evangelistas, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, bem como em João, no Apocalipse, né, nos capítulos de 6 a 12. E aí tem lá uma citação, né, a qual você também colocou no seu livro, né, O Fim do Tempo e os Discos Voadores, que diz o seguinte: logo após esses dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências dos céus serão abaladas. Nós já podemos entender isso como um possível retrato da transição planetária pela qual nós já estamos passando? Então, isso aí tudo é uma linguagem simbólica, porque o João Evangelista, em especial no Apocalipse, ele teve um desdobramento, né? Vamos aqui assim dizer. Ele saiu um pouco do corpo, entrou em uma outra dimensão, onde foi lhe mostrado os principais eventos sobre o planeta Terra. Quando volta à matéria, ele entra num estado de condensação muito Condensação, né? muito, muito forte. E ali, para ele retratar o que ele viu, o que ele sentiu, o que ele plasmou fora do corpo, ele fica muito limitado. Então, o exemplo bem repetido que nós temos, mais ou menos na minha linguagem, vejo aves metálicas, né, pondo ovos de fogo. Há 2000 anos, como é que nós íamos interpretar se nós não tínhamos o avião? Quando o avião foi lançado, e em especial na guerra, quando ele começou a colocar ovos de fogo, quer dizer, as bombas, e aí foi que nós fomos entender o que o João tinha falado. Aves de metal, pondo ovos de fogo. Então, é uma linguagem própria, mas ele também não tinha como colocar uma linguagem mais atualizada para a nossa visão 2000 anos depois, com a evolução técnica, científica que nós temos. Então, a linguagem, por isso que às vezes as profecias são rejeitadas, mas não deveria ser rejeitada. Nós deveríamos estar debruçados ali para encontrarmos interpretações de acordo com a evolução. Rejeitar é não encontrar, não fazer, como diz o Ramatiz, é não fazer eco no nosso próprio mundo daquilo que nós não conhecemos. Então, não faz eco, eu rejeito. Isso é natural. Mas nesse caso específico dessa passagem, todas essas figuras dizendo que o sol escurecerá, que a lua não terá claridade. Não, mas é por isso que estou falando, é uma linguagem simbólica, porque não é o sol. O sol é um foco luminoso permanente. É que, devido aos eclipses, o movimento dos planetas, em especial o movimento da Lua em relação à Terra, então nós vamos cobrir. Mas também temos a passagem do planeta chamado higienizador, apelidado por nós, que ele faz parte de um outro sistema que tem um Sol e 14 planetas. Um dos planetas vai passar tangente à Terra, numa posição oblíqua em relação à nossa horizontal, segundo o Ramatiz. Então, quando passar, isso aí vai impedir que a luz, normalmente do Sol, Chegue à chegue Terra. aos nossos olhos. E como ele é um corpo que tem massa física, massa 3 vezes maior do que a Terra, então ele levará 7 dias para atravessar integralmente a Terra. Então, quando ele começar, vai escurecendo aquele primeiro lado assim da Terra. Como ele tem uma massa 3 vezes maior, chegará a determinado momento em que ele estará sobre a Terra integralmente. E como ele vai andando, vai flutuando, chegará a determinado momento, aquela parte que ficou escura em primeiro momento, vai ser a primeira a ir clareando, clareando, clareando. 7 dias só, a gente passa rapidinho. E qual seria a função desse planeta, Adolfo, que vai passar tão próximo da Terra?
E ele é na linguagem nossa, ele é um mata-borrão. Uhum. Nós temos aí, até a Joana de Ângeles fala, milhões de pensamentos agregados à psicosfera da Terra que não tem valor nenhum para um grau de consciência ou para um grau de evolução onde a gente já está soletrando como será a nossa vida frequentando uma escola secundária. Então, esses bilhões de pensamentos foram gerados por nós, espíritos atualmente encarnados na Terra. Quando esse planeta passar, ele tem um magnetismo 3.200 vezes superior ao da Terra, segundo Ramatiz. Ele vai trabalhar como esse mata-borrão. Ele vai sugar essas energias deletérias em torno da Terra. É uma benção, uma benção. Quantas formas de pensamentos nós geramos por dia sem nenhum valor ético nem moral? Quantos pensamentos voltados para os vícios, para as drogas? Quantos pensamentos para o luxo e para a luxúria? Então, você vê só, tudo isso fica no arquivo acásico da Terra. Nós somos o que nós pensamos, já concebemos isso. Então, esse planeta sugará essas energias. Se nós, por mérito, continuarmos encarnados na Terra, ou reencarnando, mas vamos ver se a gente fica encarnados. Imaginemos só o que é respirar numa psicosfera bilhões e bilhões de formas de pensamentos que foram levados pelo planeta higienizador. Então, são energias que vão sendo transformadas em outras energias e é uma constante no universo. E vem cá, no seu livro Fim dos Tempos e os Discos Voadores, você fala sobre Saturno e Urano e a influência que eles vão exercer, né, sobre a Terra e os habitantes da Terra. E o que seria essa influência aí? Seria... O Pietro Baldi fala, num dos livros dele, que eu já não tenho mais memória para lembrar do título, mas ele fala que esse planeta é o único no sistema solar que tem um movimento contrário. Então, um gira no sentido, vamos dizer assim, positivo e outro gira no sentido negativo. O que a gente deduz que, aliás, ele até lhe fala, os espíritos refratários ao novo, esse é conservador. Então, ele vai ter que ir para um outro planeta compatível, porque se ele é conservador, olha, se o universo vive em constante transformação, né, o eterno transformismo, o eterno vir a ser, então quem tiver com ideias retrógradas ao progresso, esse vai ter que deixar o planeta. Enquanto que o outro Saturno, né, Urano, Saturno e Urano. Ele tem uma energia aceleradora para o espírito que está em constante renovação. Você vê só, eu não conheço aqui no Brasil, mas aí nos Estados Unidos deve ter. Quantas pessoas que se dedicam ao estudo para se esclarecer? E tem aqueles outros aqui no Brasil que falam, não, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu vou ler para me melhorar, mas dá um sono. Ainda atribui que são os obsessores. Então, você vê só, são espíritos retrógrados, são espíritos que não têm motivação. A visão dele é muito curta, muito curta. Não tem nada errado, porque ele não tem experiência de Deus. Então, vamos conviver, exercitando a misericórdia com esses espíritos que fazem questão e até se empolgam quando falam do assunto, porque não querem se dedicar à renovação, embora todo o universo viva em eterna transformação. Agora, essa influência vai ser por uma questão de posição desses planetas em relação à Terra? Não, o sistema solar que vai passar não é um planeta, a ciência está interpretando como um planeta, mas é um sistema planetário. Então, tem um Sol e 14 planetas. Então, um vai passar mais perto da Terra. Esse aqui será o nosso higienizador. E por que depois que ele passar que nós vamos conseguir visualizar os outros planetas restantes do nosso sistema solar? Você diz no seu livro também que, né, tem mais 3 planetas a serem descobertos, né? E com a passagem desse sistema solar ficaria mais fácil a visualização. Correto. Então, porque também o nosso sistema solar, todos nós sabemos, ele recebe impulsos naturais para o seu afastamento do Sol, né? Então, nós vamos ter aí
uma visão mais ampla com relação ao nosso sistema planetário. Então, Ramatiz fala, tem mais 3 planetas não conhecidos pela nossa ciência que vão ser conhecidos. E nós estamos, assim, torcendo para que, com a passagem desse planeta, nós tenhamos essa visão. E aí as cartas, quem faz a leitura aí da astrologia e outras ciências dessa natureza, vão ter que fazer algumas alterações, porque eles estão, né, trabalhando normalmente em cima dos nove corpos conhecidos e mais a Lua. Adolfo, voltando aos evangelistas, né? Então, com a passagem desse que você já mostrou desse sistema solar próximo da Terra, é dito, né, que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e majestade. Olhando, né, esse texto de forma literal, nós temos a impressão que ele que retrata, né, uma possível segunda vinda de Jesus. Isso faz sentido? Então, é bom nós termos sempre em mente que muita gente está aguardando Jesus de corpo e alma. Não foi isso que ele falou. Há 2000 anos, consta nos evangelistas, Jesus ter falado. Na transição, no final dos tempos, são nomes que nós damos atualmente, né, gente? Sim. Na época de Jesus não falava assim. Então, mas nós estamos inserindo aí. Na transição, eu cingarei os espaços, de norte a sul, leste a oeste, isso em espírito e verdade. E nós vamos identificá-lo. Então, vamos assim dizer, é uma grande luz trabalhando, né, energizando, fazer qualquer coisa. Só em nós sabermos ou identificarmos que ele cumpriu aquilo que ele prometeu, singarei os espaços para poder trazer à consciência objetiva aquilo que ele prometeu. Então, isso é um acontecimento que nós estamos já, até colocamos nos nossos livros, que está chegando o momento de a grande estrela, o avatar do amor, cruzar os nossos céus. Mas, Jesus de mas Adolfo, só para eu entender, porque eu confesso que ainda estou confuso. De qualquer maneira, é como se você dissesse que ocorrerá em algum momento um evento de grandes proporções que ninguém vai poder negar, né? E que aí talvez a gente possa atribuir isso como sendo essa passagem bíblica, é isso? É isso, né? É essa passagem que Jesus prometeu, pelo menos é o que consta nos evangelhos, e ele está. E a espiritualidade já anuncia com essa linguagem que eu estou falando. Está chegando o momento de a grande estrela, a sublime luz do nosso planeta, o orientador da nossa humanidade, o avatar do amor, a maior manifestação de amor, representando o Cristo amor, Jesus de Nazaré. Então, imaginemos como ficará a psicosfera do planeta Terra, com uma onda de carinho, de amor, de ternura que Jesus vai canalizar do Cristo amor para beneficiar todos os reinos do planeta Terra. Porque o Cristo não direciona as suas energias vitais para o ser humano. Ele é a manifestação permanente da vida, do amor. Então, tendo intermediários como é Jesus, o médium da vida, o médium do amor, o médium do Cristo, todo o planeta será beneficiado. Mineral, vegetal, animal e racional, e nós, seres hominais. E mais os desencarnados, né? A gente talvez tenha até esquecido que são bilhões de espíritos, mesmo com o planeta higienizador, levando aqueles que não se classificaram para a escola secundária, aqueles que ficarem aqui serão beneficiados com o nosso mestre luz em permanente ligação mediúnica, de espírito para espírito, ou seja, de Jesus para o Cristo, do Cristo para Jesus, todos serão beneficiados. Então, você está dizendo que a transição planetária ela não é específica para os encarnados, mas para os encarnados e os desencarnados, é isso? Bilhões e bilhões de espíritos, nós temos mais de 20 bilhões de espíritos na psicosfera da Terra, então todos serão beneficiados. Mesmo aqueles que vão ou que irão para o planeta higienizador,
eles também serão beneficiados, porque eles estão nas diversas colônias em volta da Terra, eles estão dentro da egrégora luz do Cristo. Então, independente deles estarem aqui, ali, acolá, serão beneficiados. Então, eles vão chegar, digamos assim, na psicosfera ou na atmosfera, não sei qual o nome mais adequado, do planeta higienizador, eles vão chegar com muito mais motivação. E quando eles passarem a reencarnar lá, terão lucidez. E essa lucidez é importante, porque ele vai intuitivamente, ele sente saudade do mundo que ele deixou. E essa saudade é altamente aguçadora. É você, digamos assim, quando Jesus estava ali falando, ele falava: o meu reino não é deste mundo. O que é que nós fazíamos? Queríamos alcançar o reino de Jesus. Isso é altamente promissor, porque a gente querendo descobrir, imaginando o reino de Jesus, imaginemos a frequência da nossa mente, da nossa alma. É a razão pela qual aqueles que acompanhavam Jesus de maneira tão miraculosa, tão fora do normal, sentiram seus corpos refeitos, as chagas, né, a lepra, doenças tão sérias, a visão, né, membros atrofiados, só em tentar alcançar. De que Jesus está falando? Onde é o seu reino? Onde é essas maravilhas? Só em tentarmos, ou seja, saiu da frequência A, que daria direito à doença, entrou na frequência B, C, D e vai por aí afora. Então, é a cura através da palavra. O que mais Jesus fez foi isso. A palavra dele era tão sólida, tão real, tão verdadeira, saía da essência do seu coração, e o magnetismo, com a entonação da misericórdia, foi capaz de curar todos aqueles que foram alcançados, mas que se propuseram a mudanças íntimas. Não, pode falar. Adolfo, nós estamos falando em transição planetária, um assunto que a gente pode dizer que é bastante batido. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que existem uma série de pessoas que não têm, pelo menos conscientemente, nenhuma ligação com esse assunto, ou que se diz não religiosa, ou que não acredita em Deus. Como é que a gente pode explicar para essas pessoas, uma vez que nós sabemos que Deus é soberanamente justo e bom, que essa transição planetária é para o bem de todos, até daqueles que não acreditam nisso? Então, Silvio, nós temos assim a noção das diferenças de consciências, né? Então, se a pessoa ainda é, né, mesmo na condição humana, se ainda é muito, sei lá, recém-chegada à condição nominal, isso não tem nada errado. Ele não faz eco determinados assuntos. E o Ramatiz tem aquele pensamento que a gente repete toda hora: nada é mais esdrúxulo do que aquilo que nós desconhecemos. Então, essa pregação de Apocalipse, mudança do tempo, ele está preocupado com isso? Ele está preocupado, né? E dá vazão, principalmente aos instintos básicos, que é a fome e a libido. O restante é utopia. Então, não tem nada errado. Por isso que, quando Jesus falou não atirar pérola aos porcos, tem determinados discursos nossos, nós estamos atirando pérola aos porcos. A gente tem boa vontade, né? E outros têm boa vontade conosco, mas não tem como recepcionar, aquilo não faz. É igual em sala de aula. Você chega, fala aquela coisa toda empolgada, tem aqueles alunos que ficam encantados, tem aquele outro que está, né, numa palestra. Quantas pessoas ouvindo o palestrante está com a mente totalmente, aquilo ali não faz. Né? E atualmente, com a modernidade, que o celular, o telemóvel, já está incorporado ao nosso corpo, então você vê só quantas pessoas, numa palestra, por exemplo, de um Chico Xavier, de um Divaldo, uma palavra de um Sai Baba, tantas lideranças fabulosas, e nós estamos ali. Aquilo ali não faz eco, não tem nada de errado. Daqui a alguns milênios, eles serão porta-vozes dos céus, mas, por enquanto, ele não aceita nem os porta-vozes que já estão encarnados nos falando das maravilhas celestiais. Então, falando aí de outros porta-vozes, há muito que se fala de extraterrestres, né? E os discos voadores que as pessoas veem e tal, mas hoje em dia isso está cada vez, né,
mais intenso, essa discussão. E isso tem a ver com a transição planetária, acredito eu, né? E qual seria a razão desses seres extraterrestres virem para o nosso orbe? Então, um dos itens não Período, principalmente agora, né, na transição. não é uma lição só, tem várias lições, começando pelos cientistas, né? Eles têm um compromisso, estudam astronomia, astrologia, estudam as maravilhas dos corpos celestes, mas, no entanto, de um modo geral, os cientistas não falam da pluralidade dos mundos habitados. Muitos que representam o pilar religioso também não têm ainda a acuidade para intuitivamente perceber essas informações. A presença desses extraterrenos vai ser muito útil para despertar que o universo é habitado. Somos todos filhos de um só Pai. E, além do mais, isso para nós terrenos, pelo menos atualmente, né? Para nós terrenos, vai ser um item altamente aguçador. Que esses discos voadores que você citou, eles não vêm só de fora, eles também vêm de dentro da Terra. A Terra é oca, nós temos a civilização Arcos, então tem argosianos em discos voadores que há um intercâmbio cultural, principalmente entre a Terra e Marte. É claro, outros pontos do universo. Mas a tecnologia marciana está 500 anos à nossa frente. Então, esses marcianos que visitam a Terra, que a gente vê aqui na atmosfera, também visitam Argos, principalmente entrando pelo Triângulo das Bermudas e outras passagens. Um lugar muito especial aqui no planeta Terra, que serve para esses extraterrenos entrarem, vindos dos seus mundos em outras dimensões, é na Ilha de Páscoa, no Chile. Então, ali tem uma passagem tridimensional, onde eles saem da nossa dimensão visível e entram em outra dimensão. Como ele também pode vir em outra dimensão e entrar para a nossa atmosfera, ali na Ilha de Páscoa, a Ilha do Encantamento. Esses seres, a gente entende que eles são mais evoluídos do que nós terrenos, não é? E teria também a função, né, a vinda deles teria também a razão de ser, de trazer uma moral melhor para o nosso povo, para a nossa sociedade? Então, o Ramatiz comenta no livro A Vida no Planeta Marte, os Descovadores, o capítulo sobre descovadores, ele comenta que, inclusive, há a possibilidade. Se os homens se arvorarem a acionar uma terceira guerra mundial, deles darem uma excelente contribuição, os marcianos, desarmando a uma boa distância os nossos equipamentos. Então, isso já deve estar acontecendo, está acontecendo, vai acontecer. Isso nós não sabemos. Mas o certo é que vem para dar. E aí vem a comunicação. O Ramatiz chega a falar. Eles farão adaptações nos aparelhos que em outras épocas serviram para comunicação. Então, hoje, vamos dizer assim, estão nos museus marcianos. Então, eles vão fazer adaptações nesses aparelhos para uma conexão com a nossa comunicação, que a frequência nossa é muito baixa, e vai haver também, segundo o Ramatiz, a comunicação através da tecnologia. Ou seja, você aí está vendo a sua novela, e daqui a pouco a sua novela, que tem uma frequência baixa, né, a comunicação em nosso mundo, então entra uma outra com a frequência superior no seu aparelho. Mas para isso é preciso que ele faça uma adaptação, que a tecnologia atual de Marte já está muito acima, 500 anos à nossa frente. Então a gente pode fazer até uma comparação, como seremos daqui a 500 anos. Isso tudo vai ser aguçador. Você ter uma participação, ouvir vozes, ouvir comunicações, orientações que dê sentido à vida. Olha só. Jesus, na sua mensagem, ele sintetizou as leis de Deus. Imaginemos você ou nós ouvindo de outras fontes desse universo, a lei de Deus é uma só. As leis de Deus são, né, inquestionáveis. Então, falando da mesma maravilha que Jesus foi porta-voz para nós, isso vai mudar totalmente o panorama mental de todos nós que estamos aqui nessas oscilações. Então, nós Não vamos ter conseguimos dar sentido sagrado à nossa existência.
Então, nós vamos ter uma comunicação, né, com o mundo espiritual muito mais clara, né? E é de encarnado para encarnado, não é de desencarnado. O desencarnado já está acontecendo isso já há muito tempo. Aliás, em todas as épocas, nós tivemos espíritos se comunicando com os médiuns do planeta Terra. Isso é uma constante do universo. Uhum. Mais uma pergunta, Du. A transição planetária, então, ela vai implicar em mudança na geografia do planeta? Isso é normal, porque se nós estamos com a Terra, segundo as orientações científicas, estava a Terra inclinada para a direita 23 graus, então se ela vai ficar agora em vertical em relação ao Sol, tem que ter sempre um referencial fixo, para a gente ter uma ideia. Então, esse referencial para nós é o Sol. Então, ela vai sofrer uma mudança de 23 graus. Aí o Ramatiz, no livro Mensagem do Astral, nos esclarece. Com a verticalização do eixo da Terra, todo o panorama da Terra será mudado. Entendi. Porque os 5 continentes que nós temos, né, eles serão, muitas partes deles serão invadidos pelas águas, os oceanos. Nós temos 5 oceanos. Com essa mudança de eixo, nós vamos ter a junção de muitas águas, onde ficaremos apenas com 3 oceanos. Olha, então, para a gente ter uma ideia, se está a nossa noção de norte, sul, leste, oeste, com a Terra inclinada. Se a Terra muda, olha, então o ponto que nós chamamos, os pontos geográficos já vão mudar. É. Então nós vamos ter uma nova distribuição aí no mapa mundi do nosso mundo. Ou seja, uma decorrência natural, né? Natural. Então, só Aquilo que hoje é norte, daqui a pouco já não é norte, vai mudar, vai mudando, vai mudando. a gente lembra que, né, no teu livro, né, meu Deus, Fim dos tempos. O Fim do Tempo e os Discos Voadores, você faz uma menção, se eu não estou enganado, de que a Atlântida estaria mais ou menos naquela região que corresponde ao Triângulo das Bermudas. É isso? Você fez Então, esse tipo de... não sou eu, não, é o mundo espiritual. Então, nós questionamos Ramatiz e ele, através da psicografia, nos deu uma orientação. Psicografia de Terezinha Teixeira Pereira de Carvalho. Deu uma orientação, que aquilo ali tem sido preservado, aquela região que nós chamamos Triângulo das Bermudas, tem sido preservado através de séculos e milênios, porque Argos, a civilização no interior da Terra, foi velada pela espiritualidade superior, e de agora em diante nós vamos conhecê-lo. Então, aquilo ali é, digamos assim, preservado, porque se nós tivéssemos, segundo o Ramatiz, se nós tivéssemos o entendimento sobre o Triângulo das Bermudas, aqueles campos energéticos alterados, que nós não temos ainda ciência nem tecnologia para explicar, então, possivelmente, já estaríamos comercializando o Triângulo das Bermudas. Mas, no entanto, com a verticalização do eixo da Terra, o Triângulo das Bermudas, as águas daquela região, a chamada Mar dos Sargassos, aquilo ali ficará seco. E aí vocês poderão ir fazer um piquenique em Argos, no interior da Terra, indo ali pelo Triângulo das Bermudas. É claro que não é a única passagem que tem pelo interior da Terra. Aqui no Brasil, no Mato Grosso, ali aquele povo ali do Mato Grosso não tem dúvida de que está sobre uma civilização. E outras passagens mais. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos a Pedra da Gávea, que nós colocamos no livro. Aquilo ali também tem uma passagem para o interior oco da Terra. A Gruta de Maquiné, em Minas Gerais, nós não temos uma informação objetiva, mas é um ponto de canalização de energias, principalmente de óleo, para prover as necessidades do nosso planeta daqui a mais uns instantes. Mas ele disse também do retorno da Atlântida, quando Então, essas águas... com a verticalização do eixo da Terra, nós vamos ter o retorno da Atlântida, né? Como diz o Ramatiz, retorno da Atlântida, o degelo trazendo vestígios de que por ali passaram civilizações, né? Passaram seres humanos com máquinas, com isso, com aquilo, árvores conservadas através do gelo, e o Triângulo das Bermudas vai ser, nós vamos conhecer. Porque quando as 7 ilhas desapareceram com a inclinação do eixo
a inclinação do eixo da Terra, as ilhas foram desaparecendo, diz Ramatiz, em apenas 24 horas. E diz o João Evangelista que essa mudança nossa duraria 50, meio século, que na Bíblia está meia hora. O Ramatiz corrige, não, meio século. Ainda temos um bom tempinho para nós chegarmos. Nós botamos no livro que a transição durará até 2052. Ok. 40 anos de transição, começando em 2013. Você teria algum outro questionamento? Não, tem muitos, mas a gente deve parar por aqui, né? Adolfo, considerando também o tempo do tempo, nosso isso. vídeo, eu queria te fazer uma última pergunta, mas eu acho que a questão da decrepitude... A última pergunta para um espírito em eterna busca, isso não existirá, nunca a última pergunta. Você última nem pergunta é depois nesse de momento. desencarnar vai parar de perguntar. Mas já sei, foi bom você falar isso, que isso me aguçou. Como é que a gente pode dizer para as pessoas, Adolfo, que esse movimento é um movimento natural, é um movimento necessário, e como é que elas devem se comportar ante esses possíveis acontecimentos? 3 doses maciças de evangelho. E Evangelioterapia, no café, no almoço e no jantar. Porque muitos de nós entramos nesse desespero por ignorância, gente. Então, se a maior autoridade moral, há 2000 anos, com todo o sacrifício, nós estamos aqui, às vésperas do Natal, há 2000 anos, tanto sacrifício para sair do plano da divindade que ele é, e chegar ao nosso mundo levou mais de 1000 anos. Imaginemos a Via Crucis que Jesus atravessou entre o plano divino e o plano material. E ele trouxe a mensagem, e cadê? Qual a importância que nós temos? Tem até aqueles casos que nós transformamos o patrimônio moral de uma humanidade, o Evangelho, em mercadoria de compra e venda. Então, Mas isso já é passado, né? É preciso que nós estamos conscientes de que somos porta-vozes dos céus e o nosso magnetismo, a nossa força, a nossa voz faça aquilo em condições de acordo com a nossa evolução que Jesus fez, né? E o momento é propício. Jesus, só usando da voz, mudou a história do mundo, antes dele e depois dele. Então, sejamos nós. Ele era porta-voz do Cristo. Sejamos nós porta-vozes de Jesus. Ok. Adolfo, só para efeito didático, estamos saindo de expiação e provas, vamos passar para quê com a transição planetária? Regeneração e progresso. E tem uma outra fase depois disso? Não, eu tenho paciência. Isso aí dura... Ele já ainda nem chegou lá e já quer ir para a próxima. Não, cada mês astrológico dura 2.160 anos. Um ano dura 25.920. Você quer tudo assim de uma vez? Não, vamos esperar um pouquinho. Gente, cada mês astrológico dura 2.160 anos. Um ano sideral são 25.920 anos para a Terra. Ok. Mas isso é bom que nos envaidece. Você pode dizer, poxa vida, a minha encarnação vai durar de agora em diante 1 ano. Mas não fala que é sideral. Certo. Eu acho que o maior consolo é sabermos que nós somos, né, espíritos imortais. Porque o maior medo, né, das pessoas é normalmente da morte, né? E como não morremos... Mas você, Ritinha, com esse semblante tão agradável, esse sorriso tão farto, imagina você falando da morte com lágrimas nos olhos. Quer dizer, aí pronto, nós vamos abandonar tudo. Então, fale da morte como você fala da vida. É isso mesmo. Somente uma Esse é um passagem. processo natural e nós concebemos a presença, a onipresença de Deus, a grandeza desse ser. E nós tivemos um porta-voz humano, um ser biológico, como foi o caso de Jesus, falando das maravilhas dos céus. Por que falar da morte com aquele semblante de morto? Deus me livre. É isso, Adolfo. Muito obrigado. Eu acho que você nos esclareceu bastante, né? Não vamos esquecer de pedir para o pessoal visitar o nosso canal, né? De dar o seu like. Deixar sua contribuição por escrito também.
Isso, né? E, pessoal, ó, repassem os nossos vídeos. Precisamos chegar aos 400 inscritos. Antes Adolfo, de 2050, né? isso. 52. E vamos desejar para você, Adolfo, um excelente Natal, né? É isso Muita mesmo. paz, muita harmonia, né? E que as coisas para o Brasil também se normalizem da melhor maneira possível, né? Tudo Que o faz Estamos em coração. oração. Nós fizemos uma convocação para ontem, já fizemos, e hoje, 7h, 7h30 do Brasil, nós estaremos fazendo uma oração em envolvimento, solicitando esses milhões e milhões de espíritos conscientes, qual é o sentido sagrado da vida, para envolvermos o planeta numa vibração de paz. É isso aí, Adolfo. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Saúde e paz. Um ótimo Natal para você e para sua família, tá, Adolfo? Obrigada. Valeu. Pessoal, bom Natal para todos. Saúde e paz. Tchau, Valeu, tchau. valeu, Adolfo. Tchau.